Autor: Odilon Guedes. Título: Orçamento Público e Cidadania. Volume único. Edição: Primeira edição local, São Paulo. Editora: Livraria da Física. Ano: 2012. Páginas: 55 a 110. Capítulo 2. Página 55. Título 1. Base legal para elaborar o processo orçamentário. Neste capítulo vamos desenvolver um exercício sobre a elaboração do processo orçamentário. Essa elaboração tem como base o Plano Diretor e é composta pelo Plano Plurianual, PPA, pela Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO e pela Lei do Orçamento Anual. Antes de verificar como se dá a elaboração do PPA, da LDO e da LOA, é preciso destacar as leis que dão suporte a esse processo. Essas leis são a Constituição Federal, a Constituição dos Estados, a Lei Orgânica dos Municípios, a Lei Federal 4.320/64 e a Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Subtítulo: Constituição Federal de 1988. Na Constituição Federal, o processo orçamentário está inserido entre os artigos 165 e 169 do capítulo 2, seção 2 dos orçamentos. Página 56. O artigo 165 define especificamente o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: item 1, o Plano Plurianual; item 2, as diretrizes orçamentárias; item 3, os orçamentos anuais. Subtítulo: Constituição Estadual e Lei Orgânica dos Municípios. Todas as constituições estaduais e todas as leis orgânicas dos municípios também abordam a questão orçamentária. A Constituição do Estado de São Paulo, especificamente, aborda o processo orçamentário entre os artigos 174 e 176. Subtítulo: a Lei 4.320/64. Esta lei é fundamental para o processo orçamentário. Seu artigo 1º estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Subtítulo: a Lei Complementar N. 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. A Lei Complementar N. 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, criou uma grande polêmica ao ser promulgada. Muitos diziam que ela resolveria grande parte dos problemas das finanças públicas e outros afirmavam que ela foi feita visando atender aos interesses do Fundo Monetário Internacional, inclusive para se pagar a dívida pública. Página 57. No seu artigo 1º, ela define o seguinte: abre aspas. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidada e imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Fecha aspas. Os leitores que quiserem aprofundar-se no tema e acompanhar o processo orçamentário precisam ter à mão as constituições e leis citadas até aqui. Título 2. Leis que compõem o processo orçamentário. O processo orçamentário brasileiro tem a mesma base jurídica e os mesmos princípios em todo o território nacional, isto é, nos municípios, estados, Distrito Federal e no governo federal. Página 58. Este processo, como já foi citado, é composto das seguintes leis: Lei do Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei do Orçamento Anual, LOA. Subtítulo 2. 1. Plano Diretor. Antes de analisarmos as três leis que compõem o processo orçamentário, vamos abordar o Plano Diretor, que deve ser a base de informações para o desenvolvimento desse processo. Este plano foi instituído pela Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001, Estatuto das Cidades. As diretrizes gerais do Estatuto das Cidades definem em seu artigo 1º que
Abre aspas. Na execução da política urbana de que tratam os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta lei. Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Fecha aspas. O plano diretor está definido no artigo 39º com o seguinte teor. Abre aspas. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 29º desta lei. Fecha aspas. Página 59. No artigo 40, parágrafo 1º, encontra-se a referência que liga o plano diretor às leis do processo orçamentário. Artigo 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Parágrafo 1º. O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. Artigo 41. O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20.000 habitantes, ou ainda, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Pelo que vimos, o processo orçamentário tem sua origem no plano diretor, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes nele definidas. Por outro lado, não se pode esquecer que o disposto no parágrafo 4º do artigo 165 da Constituição Federal mostra que os planos e programas devem ter consonância com o plano plurianual. Página 60. Parágrafo 4º. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. É importante lembrar que o plano diretor é uma lei que deve ser revista, pelo menos, a cada 10 anos. Parágrafo 3º do artigo 39 da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. É necessário destacar que o planejamento de uma cidade é dinâmico. Isto significa que o plano diretor pode ser revisto mais de uma vez durante os 10 anos de sua duração. Subtítulo: Interligações do PPA, da LDO e da LOA no processo orçamentário. Para ilustrar as leis que compõem o processo orçamentário e sua inter-relação com o plano diretor, propomos um exercício prático que tem como base um município fictício, o Terra Brasilis. A intenção é mostrar as diferentes etapas do processo orçamentário de um município, do planejamento à execução. Item A. Primeira etapa. O município Terra Brasilis atualizou o seu plano diretor. Página 61. Nesse novo plano, ancorado num profundo diagnóstico da realidade local e nos diversos indicadores existentes, identificaram-se vários problemas a serem enfrentados nos próximos anos para melhorar a qualidade de vida da população. Entre os problemas assinalados, um dos mais sérios foi a constatação de que a cidade possui um déficit de cerca de 1.000 vagas em suas creches. No plano diretor atualizado, definiu-se como prioridade acabar com este déficit. Tomada a decisão, o prefeito, eleito em 2008, elaborou o plano plurianual em 2009, incluindo a proposta de construção de mais creches. É preciso esclarecer que, além desta prioridade, o prefeito terá também que inscrever no plano plurianual as demais diretrizes do plano diretor, na área da saúde, habitação e outras. Subtítulo: Como se elabora o plano plurianual, PPA. Amparado no parágrafo 1º do artigo 165 e no inciso 11, parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição Federal, CF, o PPA é a lei que define as prioridades do governo pelo período de 4 anos. Esta lei entra em vigor a partir do segundo ano da gestão que se inicia e abrange o primeiro ano da gestão seguinte. O Executivo tem que enviar o projeto de lei do PPA para análise e aprovação do Poder Legislativo até 30 de setembro do seu primeiro ano de mandato.
Página 62. Este trâmite se aplica tanto ao Presidente da República, como aos governadores de Estado e do Distrito Federal e aos prefeitos municipais. No exemplo que estamos desenvolvendo, o prefeito que foi eleito em 2008 tem que enviar o projeto de lei, PL, do PPA para a Câmara de Vereadores até o dia 30 de setembro do seu primeiro ano de mandato, isto é, 2009. Este PL terá que ser votado pela Câmara Municipal até o fim do mês de dezembro. A vigência do PPA será de 2010 a 2013, o que significa que ele abrangerá os 3 anos restantes do mandato do prefeito eleito e o primeiro ano do futuro prefeito. Portanto, o PPA é um plano de médio prazo que se inicia no segundo ano de um mandato e termina no primeiro ano do mandato seguinte, com o propósito de haver continuidade das obras e investimentos. A ideia é impedir que um novo prefeito interrompa as obras de seu antecessor, pois isso prejudicaria os moradores da cidade. O PPA tem uma vasta abrangência de conteúdos. Segundo o parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, a lei que instituir o PPA estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e também para as relativas aos programas de duração continuada. Página 63. Por sua vez, o parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição Federal define que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, isto é, que dure mais de um ano, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. O PPA precisa, portanto, definir, nos 4 anos, as despesas de capital e outras delas decorrentes e também as relativas aos programas de duração continuada. Antes de começar o exercício sobre a elaboração do PPA, é necessário verificar qual é o significado destes conceitos. Item A. Despesas de capital. Classifica-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. São gastos com construção de prédios, pontes, estradas e outros deste teor, e também os referentes à compra de material permanente, como computadores, carteiras, aparelhos de raios-x, o pagamento do principal da dívida do município, entre outros. Em nosso exemplo, as despesas de capital são os gastos com a construção das creches e com a compra de carteiras, computadores e todo o material permanente que irá fazer parte daquele equipamento escolar. Item B. Outras despesas decorrentes são aquelas derivadas das despesas de capital. Página 64. Após a conclusão das creches, é preciso contratar pessoal, comprar material escolar e alimentos para as crianças. Esses gastos ocorrerão permanentemente enquanto os equipamentos estiverem funcionando. Classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Item C. Despesas relativas aos programas de duração continuada. Trata-se do grupos de despesas relativas aos programas já existentes no município, isto é, destinam-se à manutenção da rede de ensino, de saúde e outras, como pagamento de pessoal, compra de material de consumo, como, por exemplo, a compra de gasolina, alimentação, remédios, papel, etc., e a contratação de serviço de terceiros, empresas de coleta de lixo, tapa, buraco, manutenção de praças, etc. Voltando ao exemplo que propusemos inicialmente, temos o seguinte. O plano diretor identificou que faltam vagas para 1.000 crianças no município Terra Brasília e propôs acabar com este déficit em 4 anos. O PPA de 2010 a 2013 vai definir os gastos necessários para atender todas as despesas para a construção e manutenção dessas creches. Vamos montar uma tabela partindo da informação de que cada creche abriga 100 crianças. Página 65. Portanto, será necessário construir 10 creches nos 4 anos de duração do PPA que em nosso exemplo foram assim definidos. 2 creches em 2010, 3 em 2011, 3 em 2012 e 2 em 2013. A partir da análise de custos elaborada pelos engenheiros da Secretaria de Obras, concluiu-se que cada creche custará R$400 mil para ser construída e R$50 mil para ser equipada. Estas são as despesas de capital.
Baseada em estudos, a Secretaria da Educação definiu que para atender as crianças com orientação pedagógica e demais cuidados, será necessário contratar 30 funcionários por creche, gerando despesas, com salário e encargos, de cerca de R$ 3.000 por funcionário por mês. O gasto com pessoal totaliza, portanto, de R$ 90.000, 30 multiplicado por R$ 3.000 por mês em cada creche. É preciso considerar também os gastos que envolvem a manutenção das creches. São despesas com alimentação das crianças, material de limpeza, pagamento da conta de energia, água, gás, telefone. Todos esses gastos somarão, por creche, em torno de R$ 20.000 por mês. As despesas com pagamento de pessoal e manutenção da creche são chamadas de despesas correntes, derivadas da construção das creches. Página 66. O custo anual para manter cada creche será de R$ 1.170.000 com pessoal, 12 meses mais 13º salário igual 13 vezes R$ 90.000 e mais R$ 240.000, 12 vezes R$ 20.000, com manutenção, o que somará R$ 1.410.000, R$ 1.170.000 mais R$ 240.000 por ano. No quadro a seguir, vamos observar quais serão as despesas no período de 2010 a 2013 para a construção e manutenção das 10 creches. Posteriormente, elas serão classificadas no anexo 3 do PPA. O quadro 3, cujo título é Exemplo, Despesa de capital e despesa corrente, mostra que no período de 2010 a 2013, construir 10 creches custou R$ 4 milhões e equipar essas 10 creches custou mais R$ 500.000, lembrando que esses custos são despesa de capital. Somando, esses gastos foram de R$ 4,5 milhões. Nesse mesmo período citado, o gasto com pessoal chegou a 19,4 milhões e os gastos com manutenção chegaram a 4,2 milhões, totalizando R$ 23,6 milhões. Os gastos com pessoal e manutenção são considerados despesa corrente. No geral, gastou-se nesse período R$ 28,1 milhões quando o assunto foi creche. No quadro 3 verificamos que o gasto total de despesas de capital será de R$ 4,5 milhões referentes à construção, R$ 4 milhões, e à compra de equipamentos das 10 creches, R$ 500.000. Para a despesa corrente verifica-se um gasto total de R$ 23,6 milhões, sendo R$ 19,4 milhões com pessoal e R$ 4,2 milhões para despesa de manutenção com as 10 creches. Página 67. Em relação às despesas correntes, é importante frisar que elas só começarão a existir a partir de outubro de 2010, quando as 2 primeiras creches começarem a funcionar, pois, durante o ano, os prédios estarão sendo construídos. Em 2011, as despesas correntes se relacionarão às 2 creches concluídas, além das 3 que deverão ser inauguradas em outubro. Em 2012, tais despesas terão acréscimo de mais 3 creches a partir do mês de outubro. Finalmente, a partir de outubro de 2013, serão totalizadas as despesas correntes correspondentes ao funcionamento das 10 creches construídas. Essa explicação é necessária para entender por que os valores totais somaram R$ 23,6 milhões, R$ 19,4 milhões de pessoal, mais R$ 4,2 milhões em despesas para manutenção, e não R$ 56,4 milhões, R$ 46,8 milhões com pessoal, mais R$ 9,6 milhões em despesas com manutenção, que seriam computados se as 10 creches estivessem já construídas desde janeiro de 2010. O próximo passo é colocar tecnicamente esses dados do PPA, no anexo 3, por meio dos programas, o que veremos mais adiante. Os programas são constituídos de ações, e essas, por sua vez, podem ser desdobradas em projetos, atividades ou operações especiais. Página 68. Antes de abordar o anexo 3, vamos verificar os conceitos para programas, ações, projetos, atividades e operações especiais. Um programa é um instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores instituídos no plano plurianual, visando a solução de um problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade.
O programa é o nível integrador entre o PPA e a lei orçamentária. Em termos de estruturação, o plano termina e o orçamento começa no programa. Cada prefeitura tem a liberdade de definir os títulos de seus programas. Em nosso exemplo, o nome do programa é Melhoria no Acesso à Educação Infantil, Construção das Creches. A ação é o instrumento pelo qual se detalha o programa. A ação é definida por título e pode ser constituída por meio de um projeto, atividade ou operação especial. Incluem-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios e contribuições. Página 69. Projeto é o instrumento para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação dos governos. Cada administração tem a liberdade de definir os títulos de seus projetos. Em nosso exemplo há 10 projetos para a construção de cada creche e outros para a compra de todo um material permanente que irá equipar as 10 creches construídas. Os projetos para o material permanente podem variar de acordo com o tipo de material que irá se adquirir. Atividade também é o instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, só que, neste caso, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação dos governos. Cada administração tem a liberdade de definir os títulos de suas atividades. Página 70. Em nosso exemplo, a atividade é a despesa para a operação e manutenção das creches, isto é, a contratação de 30 funcionários e a despesa total com pessoal e encargos com previdência social, vale-refeição, alimentação para as crianças, material de limpeza e outras. Operação especial. Despesas em relação às quais não se pode associar, no período, a geração de um bem ou serviço, tais como dívidas, ressarcimentos, transferências, indenizações, financiamentos e outras afins. Ou seja, são aquelas despesas na qual o administrador incorre sem, contudo, combinar fatores de produção para gerar produtos, porque seriam neutras em relação ao ciclo produtivo sob sua responsabilidade. Por exemplo, encargos especiais englobam o pagamento de condenações judiciais, encargos da dívida pública e despesas de exercícios anteriores, entre outros. Em nosso exemplo não existem operações especiais. Subtítulo: Anexos que compõem o PPA. Quando analisamos anteriormente o quadro 3, havíamos apontado que as despesas correspondentes à construção das creches têm de ser classificadas no anexo 3 do PPA. Mas antes de elaborarmos o anexo 3 para a continuidade de nosso exemplo, vamos falar dos anexos 1 e 2. Página 71. O PPA é composto de 3 anexos básicos. Anexo 1 corresponde a uma análise financeira e econômica do município, tendo como referência a situação econômica do país, tais como o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, a inflação e outros indicadores. Se o crescimento do PIB for projetado para aumentar 5% ao ano, isso significa que, na média, o município terá um aumento real de receitas de 5% ao ano. Entre outros dados, há também a projeção do crescimento do cadastro do IPTU, do número de veículos e outros. Como exemplo do anexo 1, vamos transcrever no quadro a seguir um resumo dos principais indicadores econômicos utilizados no Plano Plurianual 2010-2013 do município de São Paulo. Os valores que constituem o cenário utilizado basearam-se em estimativas feitas pelo Banco Central do Brasil e divulgadas no Focus Cereals, posição em 24 de julho de 2009. Os demais indicadores foram estimados pela Assessoria de Planejamento da Secretaria Municipal de Finanças. Página 72. Quadro 4. PPA 2010-2013 do município de São Paulo/SP. No quadro 4, temos um quadro com 5 colunas e várias linhas. A primeira coluna fala sobre hipóteses macroeconômicas, como PIB total, PIB de serviços, Selic fim de período, Selic média,
TJLP média, IPCA, anual e média contra média, IGP, DIN, anula, INCA anual, cotação do dólar no fim do período em reais, cotação média do dólar em reais, cotação do euro fim do período em reais, cotação média do euro em reais, variação do índice de participação do município, crescimento cadastro imposto predial urbano, crescimento cadastro imposto territorial urbano, inadimplência do imposto territorial urbano, inadimplência imposto predial pagamento à vista, imposto territorial urbano pagamento à vista, desconto para IPTU à vista, tendência de expansão do IS, Simples Nacional, crescimento do mercado imobiliário e o crescimento do número de veículos licenciados. Nas colunas posteriores, temos os percentuais de cada um desses itens no ano de 2010, 2011, 2012 e 2013. O PIB total se apresentava em 2010 com 3,61%, 4,12% em 2011, 4,13% em 2012 e 4,22% em 2013. PIB Serviços ficou em 2,93% em 2010, 4,09% em 2011, 4,04% em 2012 e 4,19% em 2013. A Selic fim de período estava em 9,38% em 2010, 9,83% em 2011, 9,51% em 2012 e 9,29% em 2013. A taxa Selic média ficou em 9,15% em 2010, 9,50% em 2011, 9,53% em 2012 e 9,23% em 2013. A TJLP média esteve em 6% em 2010, 6,25% em 2011 e 2012 e retomou 6% em 2013. O IPCA anual estava em 4,33% em 2010. 4,46% em 2011, 4,36% em 2012 e 4,31% em 2013. O IPCA média contra média apresentou 4,30% em 2010, 4,32% em 2011, 4,41% em 2012 e 4,35% em 2013. O IGP-DI anual estava em 4,42% em 2010. 4,5% em 2011, 4,54% em 2012 e 4,39% em 2013. INC anual estava em 4,44% em 2010, 4,53% em 2011, 4,42% em 2012 e 4,44% em 2013. A cotação do dólar fim do período em reais estava em 2,07% em 2010. 1,99% em 2011, 2,10% em 2012 e 2,11% em 2013. A cotação média dólar em reais estava 2,05% em 2010, 2,01% em 2011, 2,09% em 2012 e 2,11% em 2013. A cotação do euro no fim do período em reais estava em 2,92% em 2010. 2,81% em 2011, 2,96% em 2012 e 2,98% em 2013. A cotação média do euro em reais estava 2,89% em 2010, 2,83% em 2011, 2,95% em 2012 e 2,98% em 2013. Variação do índice de participação do município estava em 1,30% em 2010. Em 2011, 2012 e 2013 ficou em 0%. Página 73. Crescimento cadastro imposto predial urbano ficou em 1,50% em 2010, 2011, 2012 e 2013. Crescimento cadastro imposto territorial urbano se manteve em 25% nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. Inadimplência imposto predial ficou em 4,50% de 2010 até 2013. Imposto predial pagamento à vista ficou em 21% de 2010 até 2013. Imposto territorial urbano pagamento à vista ficou em 17,30% de 2010 até 2013. Desconto para IPTU à vista ficou em 6% de 2010 até 2013.
Tendência de expansão do IS se manteve em 2,40% de 2010 até 2013. Tendência de expansão do IS Simples Nacional ficou em 4% em 2010 e 2011, não há registros desse índice para os anos de 2012 e 2013 no quadro. Crescimento do mercado imobiliário esteve em 3,70% em 2010 e depois se manteve em 4% de 2011 até 2013. O crescimento do número de veículos licenciados se manteve em 5% de 2010 até 2013. A fonte desses dados citados é o Banco Central, Focus Series. Posição obtida na data de 24 de julho de 2009. Página 74. Pelos dados do quadro 4, podemos verificar o conjunto de indicadores, PIB, IPCA, Selic, dólar e outros, utilizados pelos técnicos da Prefeitura de São Paulo que elaboraram o anexo 1. Pode ser notado nesse conjunto de indicadores que muitas das projeções baseadas em dados do Banco Central não se confirmam, isto por serem projeções e que podem mudar dependendo de crises externas e outras variáveis, caso da taxa Selic, do IPCA e da cotação do dólar. Por outro lado, podemos observar ainda a previsão de crescimento da arrecadação do IPTU, da tendência de expansão do IS e crescimento do mercado imobiliário, entre outros. Anexo 2 mostra os indicadores que refletem a situação de cada área que o PPA vai abranger. No exemplo que estamos construindo no município de Terra Brasília, que é a falta de creches, o indicador é o número de crianças cadastradas sem acesso às vagas em creches, 1.000 crianças. Dessa forma, precisa-se colocar no anexo 2 as seguintes informações. Nome do programa, Melhoria no Acesso à Educação Infantil, criado pelo município. Código do programa, 002, número criado pelo município. Órgão responsável, Secretaria da Educação. Página 75. Objetivo, assegurar que todas as crianças do município tenham acesso ao ensino público de qualidade. Justificativa, acabar com o déficit de vagas em creches. Meta, atender todas as crianças sem vagas nas creches. Nesta fase do exemplo, vamos colocar no anexo 2 o programa e as ações, projetos e atividades, juntamente com seus valores indicados no quadro 5 a seguir. Quadro 5, exemplo anexo. Inserção de programas e ações no PPA do município Terra Brasília. Esse anexo mostra os indicadores da Prefeitura Municipal Terra Brasília. Esses indicadores são: o programa Melhoria no Acesso à Educação Infantil, criado no município. O código do programa é 0002, criado pelo município. O órgão responsável é a Secretaria de Educação. O objetivo é assegurar que todas as crianças do município tenham acesso de qualidade ao ensino público. A justificativa é acabar com o déficit de vagas em creches e as metas são atender todas as crianças sem vagas em creches. Página 76. Nesta página temos a continuação do quadro 5. Em relação ao indicador número de crianças sem vaga em creches, usou-se como unidade de medida o número de crianças sem vaga em creches do município. A situação atual é de 1.000 crianças sem vagas em creches do município e a previsão de situação futura é de que o déficit de 1.000 vagas será zerado. O quadro também mostra a previsão da evolução dos indicadores por exercício. O indicador redução da demanda de vagas em creches mostra 200 vagas em 2010, 300 vagas em 2011, 300 vagas em 2012 e 200 vagas em 2013. Anexo 3. Como veremos a seguir no anexo 3, o quadro 6, estão identificados os programas, ações e seus códigos, além dos respectivos valores contidos na lei do PPA, bem como informações sobre o órgão responsável, os órgãos participantes e o objetivo do referido programa. Nesse quadro, é importante destacar, todos os valores de 2010 referem-se à construção de 2 creches. E os valores de 2011 a 2013 correspondem às 8 creches restantes. Página 77. Quadro 6. Exemplo. Anexo 3. Prioridades e metas, PPA 2010-2013 Município Terra Brasília. O anexo 3 mostra as prioridades e metas do Plano Plurianual da Prefeitura Municipal Terra Brasília, de 2010 a 2013. O código do programa, criado pelo município, é o 0002.
O nome do programa é Melhoria no Acesso à Educação Infantil, criado pelo município. O órgão responsável é a Secretaria de Educação e os órgãos participantes é a Secretaria de Obras. O objetivo é assegurar que todas as crianças do município tenham acesso no ensino público de qualidade e o público-alvo são crianças de 0 a 3 anos de idade. O indicador número de crianças de 0 a 3 anos cadastradas fora das creches utilizou como unidade de medida crianças sem vagas em creches no município. Apurou-se que, em 2008, 1.000 crianças estavam sem vagas. O índice estimado ao final do PPA é igual a 0, isto é, 0 crianças sem vaga nas creches. O valor do programa no período de 2010 seria de R$ 1,25 milhões e o valor para o período compreendido de 2011 a 2013 seria de R$ 26,85 milhões. O quadro ainda apresenta 4 ações listadas. Essas ações estão enumeradas e são: 1121 a 1130 é construção de creches. 1532 é a aquisição de equipamentos escolares. 2111 é pessoal e encargos da educação infantil e 2516 é a manutenção e conservação de creches municipais. A ação construção de creches teve, em 2010, como meta física a construção de 2 creches, com meta financeira de R$ 0,8 milhões. Para o período de 2011 a 2013, a meta física de construção são de 8 unidades, com uma meta financeira de R$ 3,2 milhões. Para a aquisição de equipamentos escolares, em 2010 a meta física era 2 e a meta financeira era de R$ 0,1 milhões. De 2011 a 2013, a meta física passou a ser 8 e a meta financeira, R$ 0,4 milhões. Pessoal e encargos da educação infantil teve, em 2010, 100% como meta física e R$ 0,23 milhões como meta financeira. Já no período de 2011 a 2013, a meta física se manteve em 100% e a financeira foi para R$ 19,7 milhões. A manutenção e conservação de creches municipais teve, em 2010, a meta física de 100% e a meta financeira foi de R$ 0,120 milhões. Para o período de 2011 a 2013, a meta física se manteve em 100% e a meta financeira foi para R$ 4,08 milhões. Página 78. No exercício proposto observamos, por meio do quadro 6, que espelha o anexo 3 do PPA 2010-2013, no item construção de creches, a dotação para 2010 é de R$ 800 mil relativos à construção de 2 creches. Para 2011 até 2013 é de R$ 3,2 milhões relativos à construção das 8 creches restantes. Ressalte-se que teremos 10 ações diferentes referentes à construção de cada uma das 10 creches. Página 79. No exemplo, os códigos de cada construção, que serão detalhados na Lei Diretrizes Orçamentárias especificamente no quadro 7, enquadram-se nas ações 1121 a 1130. Por questões didáticas, no quadro 6 não estão computados os valores das despesas de caráter continuado, isto é, o pagamento de pessoal e os encargos e compra de material para manutenção e conservação das creches já existentes. Não está computada ainda a compra de material permanente, computadores, carteiras, etc., que se referem também às creches já existentes. Portanto, os valores finais no quadro 6 serão maiores, isso porque, além dos valores das 10 creches que vão ser construídas, serão somados os valores para a manutenção das já existentes. Concluída a classificação das ações, faremos, agora, a ligação do PPA com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Subtítulo: Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Antes de fazer a ligação entre o PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, vamos analisar como a Constituição Federal, CF, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, abordam a elaboração da LDO. A LDO aqui referida é a de 2011, elaborada no primeiro semestre de 2010, contemplando as diretrizes para o orçamento de 2011. Página 80. O parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal determina que esta lei compreenda as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, no caso, 2011.
Oriente a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Disponha sobre as alterações na legislação tributária. E estabeleça a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, ou seja, de desenvolvimento em áreas de interesse público. A Constituição Federal também determina que a LDO disponha sobre alterações na legislação tributária. Isso significa que, se ocorrer alguma mudança na tributação, IPTU, IS, ITB, e outras taxas, do município Terra Brasília em 2011, a LDO terá que apontar essas mudanças, caso contrário não se poderá mudar a legislação tributária naquele ano. Outra função da LDO é estabelecer a política de aplicação das agências financeiras de fomento. O parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal também define que a LDO deve conter autorização específica para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, para a criação de cargos ou para a alteração de estrutura de carreiras, bem como para a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, ressalvadas as empresas públicas e sociedades de economia mista. Página 81. Isso significa que, se em 2011 a Prefeitura pretender aumentar o salário do funcionalismo público ou refazer seus planos de carreira, estas medidas devem estar indicadas na LDO, caso contrário não poderão ser adotadas. Devem constar ainda desta lei os limites para a elaboração das propostas orçamentárias dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público, quando for o caso. É importante lembrar que não há judiciário ou Ministério Público no âmbito municipal. O Executivo tem que enviar o projeto de lei da LDO para análise do Legislativo até 15 de abril de cada ano, ou em data anterior ao dia 15, conforme estiver definido na lei orgânica do município. A votação deve ocorrer até 30 de junho. Do contrário, a Câmara de Vereadores não poderá entrar em recesso. Outro aspecto importante a ser destacado em relação à LDO, é que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina no seu artigo 4º, parágrafo 1º que abre aspas integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes fecha aspas. É necessário lembrar também que a LDO deve conter, segundo o parágrafo 3º do artigo 4 da LRF, o anexo de riscos fiscais. Página 82. Neste anexo serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Um exemplo que pode constar desse anexo é o valor total de precatórios que a Justiça pode ou não determinar que a Prefeitura pague em 2011. Caso se determine o pagamento, a Prefeitura tem que informar no anexo de onde virá o dinheiro. Subtítulo: Ligação do PPA com a LDO. A LDO é o elo entre o Plano Plurianual, PPA, e a Lei Orçamentária Anual, LOA, que é o instrumento que viabiliza a execução dos programas governamentais. Uma das principais funções da LDO é selecionar, dentre os programas incluídos no PPA, aqueles que terão prioridade na execução do orçamento. Em nosso exemplo estamos tratando da LDO de 2011 para facilitar a compreensão da relação entre PPA, LDO e LOA. Aqui cabe uma explicação ao fato de não usamos no exemplo a LDO de 2010. É porque ela foi elaborada e enviada à Câmara Municipal em 15 de abril de 2009, isto é, antes da aprovação do PPA, 2010 a 2013, que foi enviado ao Legislativo Municipal em 30 de setembro de 2009. Página 83. Assim, a definição das metas e prioridades do PPA, no seu primeiro ano, não poderá estar especificada na LDO porque a elaboração da LDO é realizada anteriormente à elaboração do PPA. Por este motivo, o exemplo apresentado é baseado na LDO de 2011 para facilitar a compreensão. Voltando ao exemplo do município Terra Brasília, a LDO de 2011, baseada no PPA 2010-2013, definiu, como já assinalado, a construção de 3 creches como prioridade para 2011. No quadro 07, vamos verificar como fica classificada na LDO a prioridade de construção das creches.
Quadro 07, exemplo. Anexo de prioridades e metas, município Terra Brasília. O quadro apresenta o programa 0002, melhoria no acesso à educação infantil. As ações 1123, construção de creche no bairro de Jequitinhonha, 1125, construção de creche no bairro de Santa Cruz e 1124, construção de creche no bairro de Palmares, apresentam como produto creches construídas. A meta para 2011 é de 100%, para todas as ações. Página 84. O quadro 7 refere-se às 3 creches que foram definidas no PPA para serem construídas em 2011. As ações codificadas para 2011 vão do número 1123 a 1125 porque as construções de 2010 tiveram as ações codificadas com os números 1121 e 1122. É necessário destacar que todas as outras prioridades da área da saúde, meio ambiente, transportes e outras devem, obrigatoriamente, ser inscritas no anexo de prioridades e metas da LDO. Finalmente, é necessário registrar que a LDO traz somente as prioridades em relação às metas físicas. A dotação orçamentária correspondente às creches e demais equipamentos serão detalhados na LOA que veremos a seguir. Subtítulo: Lei Orçamentária Anual, LOA. Antes de abordarmos o exemplo da construção das creches na Lei Orçamentária Anual, LOA, a falta de vagas nas creches foi identificado no Planos Diretor. Construção incluída no PPA, priorizado na LDO, será agora detalhado na LOA. Vamos descrever como se dá a elaboração da lei orçamentária, a definição e classificação de receitas e despesas. A LOA é composta por receitas e despesas e disciplina todos os programas e ações do governo no exercício a que se refere. Página 85. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar consignada no orçamento. Na LOA está a concretização dos programas definidos no PPA e nas prioridades da LDO. Item A. Referência legal sobre a LOA na Constituição Federal. A Constituição Federal faz as seguintes referências em relação à LOA. Artigo 165, parágrafo 5, itens 1 a 3 e parágrafo 6 a 8. Parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá 3 itens. São esses: 1. O orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Página 86. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, 1 e 2, deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Parágrafo 8º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Artigo 167, itens 1 e 3. O item 1 determina que nenhum programa ou projeto pode ser iniciado se não constarem na LOA. O item 3 proíbe gastos com operações de crédito maior do que o montante definido nas despesas de capital. Item B. Referência legal sobre a LOA na Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 5º. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e com as normas desta lei complementar dividia em 3 itens. 1. Conterá em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º.
2. Será acompanhado do documento a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição Federal, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Página 87. Agora é o momento de verificar como são classificadas as receitas. Item C. Classificação das receitas orçamentárias. A fonte que trata dessa classificação é o MTO, Manual Técnico de Orçamento, do ano de 2011, disponível no site https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bir/MTO. Na LOA, como já referido, estão contidas todas as receitas e são agrupadas de uma única forma em todo o território nacional. Segundo a Lei 4.320/64, elas se classificam da seguinte forma: receitas correntes. Tributária, envolve os impostos, taxas e contribuições de melhoria, ou seja, é receita privativa das entidades investidas com o poder de tributar. Exemplos: IPTU, taxa do lixo. IS. Patrimonial, oriunda da exploração econômica do patrimônio da instituição, especialmente juros, aluguéis, dividendos, etc. Agropecuária, decorre da exploração econômica de atividades agropecuárias. Agricultura, pecuária, silvicultura. Industrial, derivada de atividades industriais. Extrativa mineral, de transformação, de construção e de serviços industriais de utilidade pública, energia elétrica, água e esgoto, limpeza pública e remoção de lixo. Página 88. Serviços, decorre de atividades como comércio, transportes, comunicação, serviços hospitalares, armazenagem, serviços educacionais, culturais, recreativos, etc. Transferências correntes, recursos financeiros recebidos de pessoas jurídicas ou físicas. ICMS, IPVA e FPM. Outras receitas correntes envolvem diversas outras receitas não enquadradas nas classificações anteriores. Multas, juros de mora, indenizações e receitas diversas, rendas de loterias, receitas de cemitérios, etc. Receitas de capital. Operações de crédito, envolvem a captação de recursos para atender aos desequilíbrios orçamentários ou, ainda, financiar empreendimentos públicos. Alienação de bens, envolve o resultado obtido com a alienação de bens patrimoniais. Ações, títulos, bens móveis e imóveis, etc. Amortização de empréstimos, obtida nos casos em que a entidade concede empréstimos. O ingresso proveniente da amortização destes empréstimos caracteriza uma receita de capital. Transferências de capital, similar às transferências correntes, essas receitas têm como critério básico de classificação a destinação, isto é, devem ser aplicadas em despesas de capital. Página 89. Outras receitas de capital, envolvem as receitas de capital não classificáveis nas outras fontes, como, por exemplo, a indenização que a Petrobras paga aos estados e municípios pela extração de petróleo, xisto e gás. Item D. Codificação da natureza da receita e seu detalhamento. Quando se analisa o orçamento, verifica-se um conjunto de dígitos que parecem ser indecifráveis. Vamos tratar a seguir do significado de cada dígito e como ele se encaixa nas receitas. Na elaboração do orçamento público, a codificação orçamentária da natureza da receita é composta dos seguintes níveis. Primeiro nível, categoria econômica, corrente ou capital. Segundo nível, subcategoria econômica, tipo da receita, que pode ser tributária, patrimonial, etc. Terceiro nível, fonte. Quarto nível, rubrica. Quinto nível, alínea. Sexto nível, subalínea. Na sequência, citaremos 3 exemplos de arrecadação. O primeiro, que está no quadro a seguir, é sobre a classificação da receita do IPTU no município de São Paulo. Página 90. Exemplo A. O número 1.1.1.2.02.01 chamamos de Imposto sobre a Propriedade Predial, parte do IPTU. 1 igual primeiro dígito igual receita corrente igual categoria econômica. 1 igual segundo dígito igual receita tributária igual subcategoria econômica. 1 igual terceiro dígito igual receita de impostos igual fonte. 2 igual quarto dígito igual imposto sobre o patrimônio e a renda igual rubrica. 02 igual quinto e sexto dígitos igual imposto sobre propriedade predial e territorial urbana igual a linha.
01 igual sétimo e oitavo dígitos igual imposto sobre a propriedade predial igual subalínea. Caso o exemplo anterior fosse relativo à arrecadação do imposto sobre serviços, IS, a codificação seria repetição até os 3 primeiros dígitos, porque o IS é uma receita corrente tributária e um imposto. A mudança se dá do 4º dígito em diante porque trata de outro tipo de imposto, imposto sobre a produção e a circulação, e não sobre a propriedade. A rubrica indicada pelo 4º dígito para o IS é o número 3. No 5º e o 6º dígitos, o número 05, temos o complemento da codificação que se refere ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. Página 91. Portanto, a codificação completa da arrecadação do IS é 1.1.1.3.05.00. Exemplo B. Outro exemplo de codificação é sobre a cota, parte do ICMS, que é uma transferência do governo estadual para o município. 1.7.2.2.01.01, cota parte do ICMS. 1 igual primeiro dígito igual receita corrente igual categoria econômica. 7 igual segundo dígito igual transferências correntes igual subcategoria econômica. 2 igual terceiro dígito igual transferência intergovernamentais igual fonte. 2 igual quarto dígito igual transferências do Estado igual rubrica. 01 igual quinto e sexto dígitos igual participação na receita dos Estados igual a linha. 01 igual sétimo e oitavo dígitos igual cota parte do ICMS igual subalínea. Exemplo C. Outro exemplo de codificação é sobre a transferência do SUS, de competência do governo federal para os municípios. Página 92. 2.4.2.1.01.01, transferências de recursos do SUS. 2 igual primeiro dígito igual receitas de capital igual categoria econômica. 4 igual segundo dígito igual transferências de capital igual subcategoria econômica. 2 igual terceiro dígito igual transferências intergovernamentais igual fonte. 1 igual quarto dígito igual transferências da União igual rubrica. 01 igual quinto e sexto dígitos igual transferências de recursos do Sistema Único de Saúde igual a linha. 01 igual sétimo e oitavo dígitos igual transferências de recursos do SUS igual subalínea. A fonte desses exemplos chama-se definições conforme Receitas Públicas Manual de Procedimentos aplicado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, extraída da página eletrônica www.tesouro.fazenda.gov.br. Item E. Principais tributos que compõem a receita do orçamento municipal. No quadro 8 a seguir estão demonstrados os principais tributos que fazem parte da receita municipal. Página 93. Quadro 08. Tributos que compõem a receita do orçamento municipal. De tributos municipais, temos IPTU, Imposto Territorial e Predial Urbano. OIS, Imposto sobre Serviços. OITB, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Taxas como, por exemplo, de limpeza pública e de contribuições de melhoria. Em relação a tributos estaduais transferidos para os municípios, temos ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, 25% deste imposto são redistribuídos aos municípios. IPVA, Imposto sobre Proprietários de Veículos Automotores, 50% destinam-se ao município arrecadador. E em relação a tributos federais transferidos para os municípios, temos FPM, Fundo de Participação dos Municípios, formado por 23,5% do IPI e do IR. IR, Imposto de Renda retido na fonte. ITR, Imposto Territorial Rural. ITIF, cálculo da previsão de receita orçamentária após o conhecimento das classificações das receitas que compõem o orçamento público. O próximo passo é calcular o quanto será a previsão de arrecadação para o exercício de 2011. Esta previsão está baseada na LRF que determina o seguinte. Página 94. Artigo 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
Além do definido no artigo anterior, o governo também se utiliza das séries estatísticas para calcular as receitas, um instrumento complementar que permite o aprofundamento do comportamento de cada receita através do tempo. Nos municípios onde está organizado o orçamento participativo, OP, o governo local consulta a direção deste para saber quais são as demandas da sociedade. Item G. Classificação das despesas orçamentárias. Para a previsão de despesa, os secretários do governo planejam o quanto as suas secretarias irão gastar baseados no histórico dos anos anteriores, conjugado ao programa de governo definido no PPA. As despesas municipais são basicamente para o pagamento de pessoal, manutenção dos serviços, investimentos e pagamentos de dívidas. Elas são classificadas de 3 formas e com objetivos diferentes, como veremos a seguir. Página 95. Subtítulo: Classificação institucional. Esta classificação destina-se a identificar as despesas por órgãos, ENS, secretarias da saúde, educação, transportes, etc., e unidades orçamentárias, departamentos subordinados ao órgão ENS. Dentro do órgão Secretaria de Serviços e Obras, temos a unidade orçamentária, Departamento de Limpeza Pública. Um exemplo de classificação institucional no município de São Paulo é representado pela Secretaria de Obras e Serviços na unidade orçamentária Gabinete da Secretaria, que tem a seguinte classificação: 23 e 10. Os dígitos 23 e 10 indicam o órgão/secretaria e a unidade/departamento. A classificação institucional não é uma codificação nacionalmente padronizada, podendo ser definida pelo próprio município ou pelo Estado. Subtítulo: Classificação funcional programática. A classificação funcional programática é dividida em funções e programas. Classificação funcional. Esta classificação, que se dá através da função e subfunção, é obrigatória e padronizada para todo o território nacional, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Página 96. Destinada a agrupar as despesas por finalidades gerais como educação, saúde, transporte e outras, esta classificação permitirá conhecer todos os gastos de uma função, independentemente da secretaria em que estejam alocados. As despesas ligadas à área de educação podem ocorrer em vários órgãos ou secretarias como, por exemplo, a construção de uma escola é uma despesa alocada na Secretaria de Obras, classificação institucional, mas o gasto deve estar inscrito na função Educação, número 12 no quadro 9. A função Educação é subdividida em sub-funções, como segue no quadro 9. Quadro 09, subdivisão da função Educação. A função Educação, enumerada como 12, apresenta-se como subfunções nomeadas e enumeradas com 361 é o ensino fundamental, 362 é o ensino médio, 363 é o ensino profissional, 364 é o ensino superior, 365 é a educação infantil, 366 é a educação de jovens e adultos. 367 é educação especial. Esses dados vieram da Portaria MOG número 42, de 14 de abril de 1999, que discrimina a despesa por funções conforme estabelece o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 2º e parágrafo 2º do artigo 8º da Lei N. 4.320/64. Um gasto na área da educação infantil terá a seguinte classificação funcional: 12.365. Página 97. O número 12 indica a função Educação e o número 365 indica a subfunção Educação Infantil. Por sua vez, um gasto com educação especial terá a seguinte classificação: 12. 367, com a mesma lógica de classificação: 12, função Educação, e 367, subfunção Educação Especial. Classificação programática de governo. A classificação programática é uma codificação destinada a identificar os objetivos do Poder Executivo para os quais as despesas estão programadas. As definições de programa, projeto, atividade e operação especial já foram vistas quando abordamos o PPA. Esta codificação não é uniforme, ou seja, não é necessariamente igual em todo o país.
Vamos, agora, dar um exemplo da classificação funcional programática no município de Terra Brasília em relação à construção de creche municipal no bairro de Jequitinhonha, seguindo o exercício proposto. 12.365.000.2.1123. Construção de creche no bairro de Jequitinhonha. No exemplo anterior, a codificação dos dígitos tem a seguinte referência. Página 98. Os dois primeiros dígitos indicam a função educação. 12. Codificação uniforme, ou seja, igual em todo o território nacional. Do terceiro ao quinto temos a subfunção educação infantil. 365. Codificação uniforme, ou seja, igual em todo o território nacional. Do sexto ao nono, localizamos o programa Melhoria no Acesso à Educação Infantil, 0002. A denominação do programa de governo não é uniforme, podendo ser definida pelos estados/municípios. Os últimos dígitos indicam o projeto Construção de Creche no bairro de Jequitinhonha, 1123. Esses dígitos são definidos pelos estados/municípios, portanto não são obrigatórios em todo o território nacional. A única obrigatoriedade de uniformidade é o primeiro dígito que define a ação. Se for um projeto, como no caso do exemplo anterior, a ação será iniciada com um dígito ímpar. Se a ação for uma atividade, se inicia com um dígito par. No caso de uma operação especial, o dígito inicial é 0. Observe-se agora um exemplo da despesa com manutenção e conservação de creches. 12.365.000.2.2516. Manutenção e conservação de creches municipais. Percebe-se que a alteração só ocorre após o nono dígito, onde começa a definição da ação. Como a manutenção de creche é uma atividade, o dígito inicial é par. 2.516. Página 99. Vale lembrar novamente que projeto inicia-se com número ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, atividade com par. 2, 4, 6, 8, e as operações especiais com o número 0, 0. Classificação da natureza da despesa. Lei 4.320/64. Esta classificação é composta por 3 eixos. Categoria econômica, grupo de natureza da despesa e elemento de despesa. Essa categoria tem os mesmos princípios da natureza da receita, ou seja, demonstrar especificamente qual tipo de despesa está sendo realizada. Conforme definido no Manual de Despesa Nacional de 2008, a codificação compõe-se de 6 dígitos e obedece ao esquema visto no quadro 10 a seguir. Quadro 10. Esquema para classificação da natureza da despesa. Página 100. O primeiro dígito é sobre categoria econômica, que pode ser despesa corrente ou de capital. O segundo dígito é sobre grupo de despesa corrente ou grupo de despesa de capital, que evidencia, respectivamente, pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida. Outras despesas correntes para despesas correntes e investimentos. Inversões financeiras e amortização da dívida para despesas de capital. O terceiro e quarto dígitos são modalidade de aplicação e indica por quem os recursos são aplicados e visa principalmente eliminar a possibilidade de duplicidade na contagem dos recursos transferidos ou descentralizados. Quinto e sexto dígitos é o elemento de despesa e identifica se o gasto foi realizado com consumo, serviços de terceiros, contração de empresas, subvenções, etc. A fonte de informações do quadro 10 foi um Manual de Despesa Nacional, aplicado à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Orçamento Federal. Primeira edição, Brasília. Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação Geral de Contabilidade, 2008. Exemplo. Codificação por natureza de despesa para compra de material de escritório. Despesa corrente, 90, 3 igual primeiro dígito igual categoria econômica igual despesa corrente. 3 igual segundo dígito igual grupo de despesa igual outras despesas correntes. 90 igual terceiro e quarto dígitos igual modalidade de aplicação igual aplicação direta.
30 igual quinto e sexto dígitos igual elemento de despesa igual consumo igual aquisição de material de limpeza, material de escritório etc. Página 101. Caso o exemplo de despesa fosse a contratação de empresa para prestação de serviços, a codificação seria igual até o quarto dígito, porque o serviço prestado seria uma despesa corrente. 3. Estaria classificado no grupo outras despesas correntes, 3, e o recurso estaria saindo do cofre da prefeitura, ou seja, seria uma aplicação direta, 90. A mudança ocorreria no quinto e sexto dígitos, pois, como a empresa está sendo contratada, o elemento de despesa será referente à contratação de serviços de terceiros, pessoa jurídica. 39. Exemplo. Investimento. Despesa de capital, 4, 90, 51. 4 igual primeiro dígito igual categoria econômica igual despesa de capital. 4 igual segundo dígito igual grupo de despesa igual investimentos. 90 igual terceiro e quarto dígitos igual modalidade de aplicação igual aplicações diretas. 51 igual quinto e sexto dígitos igual elemento de despesa igual obras e instalações. A fonte foi a classificação definida por legislação federal, Portaria Interministerial número 163 de 4 de janeiro de 2001. Página 102. A classificação das despesas por elementos e seus desdobramentos, além de servir de instrumento de análise das propostas orçamentárias pelo órgão central de orçamento, é de importância fundamental para a unidade orçamentária determinar suas estimativas de necessidades de recursos. Classificação conjunta das três formas da despesa: institucional, funcional, programática e pela natureza da despesa. A seguir, apresentamos o quadro de detalhamento da despesa, QDD, em que estão demonstradas de forma conjunta as três formas de classificação de gastos. Finalizamos aqui o exemplo da demanda por creches contida no Planos Diretor do município de Terra Brasilis, cujo PPA define a construção de 10 unidades a serem erguidas em 4 anos. 3 delas deverão estar prontas em 2011. Quadro 11, quadro do detalhamento da despesa QDD, o número 15, 10, 12, 365, 0, 0, 0, 2, 1, 123, 4, 90, 51, 00, 00 aparece na primeira linha. Na segunda linha, temos 5 colunas preenchidas respectivamente com os números 15 e 10 na primeira coluna, 12, 365, 0, 0, 0, 2 na segunda, 1123 na terceira, 4, 90, 51, 00 na quarta e, por fim, 00 na última coluna. Na terceira linha temos institucional na primeira coluna, FUNCIUNAL, programática na segunda coluna, ação, projeto, atividade ou PRAC com cedilha ou especial, na terceira coluna, natureza da despesa na quarta e fonte na quinta coluna. A fonte dessa informação é o Manual Técnico de Orçamento de 2011, disponível na página virtual https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bir/mto. Página 103. Acompanhando a relação entre os dígitos e seus respectivos significados, o quadro 11 demonstra o seguinte. Os 4 primeiros dígitos referem-se à classificação institucional e definem o órgão, Secretaria de Obras, 15, e a unidade, Departamento de Obras Públicas, 10. O quinto e sexto dígitos indicam a função, educação, 12, do sétimo ao nono temos a subfunção, educação infantil, 365. Do 10º ao 13º, 0002, temos a indicação do programa de trabalho, melhorias no acesso à educação infantil. O programa designa o conjunto de projetos e atividades a cargo de um órgão ou unidade orçamentária, em um determinado exercício, podendo também se referir à programação de todo o setor público. Do 14º ao 17º temos o projeto, construção de creche no bairro Jequitinhonha, 1123. Lembramos que o primeiro dígito iniciado com o número 1 identifica a ação como um projeto e essa identificação é obrigatória em todo o território nacional. Os dígitos seguintes, 123, são definidos pelo município e/ou estado.
Página 104. Do 18º ao 25º dígito é classificada a natureza da despesa, obras e instalações, 9051. Esta codificação é determinada pela Portaria Interministerial 163/201 e suas alterações, sendo obrigatória e igual em todo o território nacional. Já os dois últimos dígitos indicam a fonte de recursos, Tesouro Municipal, 00, definido pelo município/estado. Esta verba vem dos cofres da prefeitura. As outras duas creches a serem construídas em 2011 terão a mesma estrutura, alterando-se apenas a codificação da ação. 1124, construção de creche no bairro de Palmares e 1125, construção de creche no bairro de Santa Cruz. Estas ações estão detalhadas no quadro 07. Item H. Consolidação do projeto de lei do orçamento anual, LOA. A partir de todos os elementos vistos até aqui é possível elaborar o projeto de lei do orçamento e enviá-lo à Câmara Municipal. Após aprovação, ele será convertido na lei do orçamento. Medidas preparatórias do projeto de lei do orçamento. Ao preparar o orçamento, o Poder Executivo toma uma primeira medida básica, que é a de fazer o cálculo das receitas para o ano a que se refere o orçamento. Esse cálculo é fundamental para que o Executivo saiba o montante de recursos que terá ao seu dispor para desenvolver os projetos, pagar pessoal, enfim, manter o desenvolvimento do município. Página 105. Previsões de receitas. A previsão de receitas estão previstas no artigo 12 da LRF, como já vimos anteriormente nas páginas 93, 94. Previsão de despesas. Para planejar as despesas, os secretários irão analisar o montante de recursos de que necessitam para o ano em que o orçamento se refere. Este valor vai ser obtido, nas respectivas secretarias, por meio do exame do histórico de gastos dos anos anteriores, conjugado às prioridades definidas no programa de governo para aquele ano. Orçamento participativo. Nos municípios onde está organizado, o governo local consulta a direção do OP para saber quais são as demandas da sociedade. O levantamento de dados sobre receita e despesa deve acontecer entre os meses de julho e agosto. Elaboração da proposta orçamentária. A Secretaria de Planejamento, ou órgão responsável pela elaboração do orçamento, de posse dos dados de receitas e despesas, compatibiliza essas informações e, entre os meses de agosto e setembro, consolida sua proposta geral. Antes de enviar o orçamento para a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo convoca as audiências públicas. Página 106. Embora as audiências sejam consultivas, é importante que a sociedade esteja mobilizada para reforçar as prioridades regionais e pressionar a Prefeitura para garantir a inclusão destas prioridades no projeto que será enviado ao Legislativo. Os limites definidos na lei orçamentária têm que estar baseados no que foi definido no PPA e na LDO. Até 30 de setembro o projeto de lei é enviado ao presidente da Câmara Municipal. Subtítulo: Elaboração do projeto da Lei de Orçamento Anual, combinando os artigos 2º e 22º da Lei 4.320/64. A proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo ao Legislativo deve estar organizada da seguinte forma: 1. Mensagem, a qual conterá exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis. Exposição e justificação da política econômico-financeira do governo. Justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital. 2. Projeto de lei de orçamento. 3. Tabelas explicativas, nas quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para fins de comparação. LRF. Artigo 4º, parágrafo 1º. Página 107. Item A. A receita arrecadada nos 3 últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta. 2007, 2008, 2009. Item B. A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta. 2010. O orçamento de 2011 é elaborado em 2010. Item C. A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta. 2011. Item D. A despesa realizada no exercício imediatamente anterior. 2009.
Item: a despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta, 2010. Item F: a despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta, 2011. 4. Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa. Toda lei orçamentária, como já vimos anteriormente, apresenta a receita classificada conforme sua natureza e 3 quadros fundamentais que discriminam sua despesa em: classificação institucional, funcional, programática, natureza da despesa. Página 108. O conjunto desses 3 quadros está representado no quadro de detalhamento da despesa, QDD. Trata-se, como já vimos, do principal quadro do orçamento, pois define todos os gastos de cada unidade/departamento, distribuídos por função, subfunção, programa de trabalho, projeto ou atividade e a natureza da despesa. Trâmite do projeto de lei orçamentária no Poder Legislativo. Após ser entregue ao Poder Legislativo, o projeto de lei do orçamento obedece a um trâmite baseado na lei orgânica do município e no regimento interno da Câmara dos Vereadores. No caso do município de São Paulo, este trâmite ocorre da seguinte forma: o prefeito envia o projeto de lei orçamentária para a Câmara de Vereadores até o dia 30 de setembro. A Comissão de Finanças e Orçamento realiza 2 audiências públicas. A Comissão de Finanças emite parecer sobre o projeto. O projeto vai para o plenário para ser discutido e votado. Após a primeira votação, o projeto recebe emendas por parte dos vereadores. Página 109. O prazo para a inclusão de emendas encerra-se 2 sessões após a primeira votação. O projeto volta para a Comissão de Finanças e Orçamento, que elabora parecer sobre as emendas apresentadas. Após o parecer, o projeto e as emendas, se acatadas, voltarão novamente ao plenário da Câmara para a segunda votação. Ou após a segunda votação, se aprovado, com ou sem emendas, o projeto de lei será enviado à sanção do prefeito. Caso o projeto não seja aprovado, no ano subsequente será aplicada a lei orçamentária vigente, corrigida monetariamente. Emendas ao projeto de lei orçamentária. Os vereadores podem emendar o projeto de lei do orçamento. A Constituição Federal, no seu artigo 166, parágrafo 3º, define que as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: item A. Dotações para pessoal e seus encargos. Página 110. Item B. Serviço da dívida. Item C. Transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. Ou 3. Sejam relacionadas com: item A. Com a correção de erros ou omissões. Ou item B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Sanção e publicação da lei orçamentária. Após a aprovação pelo Poder Legislativo, o projeto vai à sanção do prefeito. Normalmente, a aprovação da lei orçamentária dá-se de forma natural. É decretada pelo Legislativo, sancionada pelo chefe do Executivo e daí encaminhada para publicação. A publicação da lei orçamentária não é mais um ato de aprovação, mas, de qualquer forma, é uma exigência para que a lei possa surtir efeito. Sua publicação no Diário Oficial do Município é obrigatória. Onde não houver este veículo, tem de ser publicada no Jornal da Cidade, ou, na falta deste, divulgada por meio de cópias que facilitem sua divulgação entre todos os interessados.